parte da cultura local. Para especialistas, a fala é equivocada e pode levar a uma devastação sem precedentes. A reportagem de André Gianocari. A representação junto ao Ministério Público Federal é assinada por mais de 100 entidades ambientalistas e pede que a União tome medidas para a Bacia Amazônica. A destruição da área aumentou praticamente 30% nos últimos 11 meses, de acordo com as nações espaciais. Para o plantio de cana-de-açúcar em locais antes preservados, os impactos no meio ambiente vão agravar. Nós já sabemos que poder avançar em qualquer terra até 2045 sem avançar em qualquer bioma, a gente pode subir 7% da produção do mundo de petróleo bruto. Então não há necessidade alguma de entrar na Amazônia. O biólogo, o desembargador Bolsonaro, ontem, ao comentários do INPE sobre a floresta. Parte da cultura 70 ainda era feita em 90 e que florestas como a floresta amazônica e outros biomas brasileiros deveriam ser preservados para o benefício geral das pessoas do ponto de vista ambiental. Hoje, os estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas respondem por 84% da degradação. Entre agosto do ano passado e julho deste ano, o desmatamento na Amazônia bateu recorde. Foram quase 10 mil quilômetros quadrados de área devastada, o equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Se nada for feito, a floresta tropical poderá se transformar numa grande savana, o que afetaria o clima de todo o planeta. Se nós atingirmos 25% de devastação da Amazônia, isso pode levar ao limite de irreversibilidade. Ou seja, a partir daí, a floresta inevitavelmente perde qualidade e morre, não é? Então, a ação é imediata. Nós temos que agir agora. Esses especialistas dizem que a sequência da floresta seria se transformaria numa espécie de savana, não é? Que é quase um cerrado, assim explicando de forma mais simples, e perderia a qualidade de uma floresta equatorial tropical. O Disque 100 é um serviço telefônico de ouvidoria nacional que recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos. Só no primeiro semestre deste ano, foram quase 22 mil queixas de maus tratos contra idosos. A reportagem é de Daiane Ponte. As denúncias de violência contra idosos recebidas pelo Disque 100 cresceram 30% no primeiro. Os culpados foram os próprios vítimas, que pode estar associado a preconceitos idosos, afirma a médica Marília Luvison. É um preconceito contra o idoso, que é internacionalmente conhecido, de um preconceito das outras gerações, intergeracionais, não é nada, né, que é doente, que aprende menos, esse idoso. E isso acaba contribuindo, né? Toda discriminação contribui para o aumento de violência. A violência não é só física, ela também pode ser psicológica e violência estrutural, violência psicológica, negligência, abandono. Nós temos a violência urbana, temos uma violência medicamentosa, por exemplo, numa unidade de saúde na qual ele precisa de um agendamento. Este agendamento só vai acontecer daqui a 6 meses. O funcionário que não o respeita, que ignora, que maltrata, são algumas das diversas manifestações da violência institucional. O número de pessoas com mais de 60 anos chegou a 30 milhões já em 2017.
E com o aumento da perspectiva de vida do brasileiro para os próximos anos, o Estado terá um grande desafio para combater a violência contra a pessoa idosa. Hoje nós ainda temos uma cultura anti-envelhecimento. As pessoas idosas são consideradas como um problema social, que não é verdade. O Estatuto do Idoso responsabiliza a família, a sociedade e o Estado na oferta e na proteção e na garantia dos direitos da pessoa idosa. O que temos visto é um Estado ainda omisso na oferta das políticas. Boa parte desse conjunto legal ainda não é operacionalizado. Para Marília Luvison, só denunciar os maus tratos não é suficiente para reduzir os casos. É preciso que Estado... Vulnerabilidade nos idosos e que possam contribuir com arranjos de redes intersetoriais, de redes de apoio e rede de cuidados da violência, que vai envolver judiciário, saúde, sistema de assistência social, trabalhando todos conjuntamente. No dia 3 de setembro, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou que o grupo Caoa estava finalizando a compra da Ford em São Bernardo do Campo. Mas até agora o negócio não fechou. Os líderes sindicais fizeram reunião com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para saber quais as possibilidades de financiamento. Desde que o Henrique Meirelles falou para a imprensa que o problema da Caoa era de recursos e que não estava conseguindo obter no banco, nós tínhamos que cobrar do banco uma posição, né? Então, algumas semanas de cobrança até o banco nos receber. Nos recebeu dizendo o seguinte: eles têm linhas que podem apoiar o processo da Caoa com a Ford, mas pós-aquisição. Não há linha no banco para aquisição de empresa privada por outra privada. Ele não financia a aquisição, mas ele pode financiar a continuidade do negócio. Processos de engenharia com novos produtos, processo de reformulação da fábrica, até o próprio capital de giro, né, que a fábrica precisa, que aquele que adquirir necessite. O BNDES tem linhas para esse financiamento. Depois da reunião com o BNDES, os metalúrgicos do ABC pediram uma reunião com a direção da Ford, com a direção da Caoa e com o governo do estado de São Paulo. Os metalúrgicos têm pressa, porque a empresa é importante para a economia da região. Ela é geradora de impostos, geradora de emprego, participa da renda salarial local de maneira efetiva, né? Os trabalhadores da Ford são consumidores potenciais da região metropolitana. Ela emprega na cadeia produtiva algo em torno de mais 20 mil trabalhadores, além dos 4 mil que atuam na Ford. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, a perda dessa planta ela é monumental, né? Significa aí 20, 25 mil trabalhadores que serão afetados de alguma forma por isso. Segundo Rafael Marques, somente até abril do ano que vem haverá caminhões da Ford em comercialização nas revendedoras. Por isso, ele cobra a atuação rápida do governo do estado e lamenta que o governo Bolsonaro nem tenha participado da negociação. Por isso que o governo do Dória não pode abandonar o barco, né? O Bolsonaro, o governo dele, nem entrou nesse barco. É um absurdo um governo não ter se sensibilizado com uma decisão de uma grande multinacional que está no Brasil há muito tempo, mais de 100 anos, e sempre beneficiada por alguma medida de governo, especialmente do governo nacional. Portanto, enfim... Mas quem entrou no barco tem que ir até o final, não pode abandonar porque é muita coisa em jogo. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC assistência aos trabalhadores demitidos e já acertou com a Caoa a forma de contratação dos novos trabalhadores caso o negócio se concretize. Como a Caoa foi a única a oficializar o seu interesse na compra da planta de São Bernardo, nós buscamos a Caoa para estabelecer algumas regras mínimas de contratação. Primeiro, que garantisse que as contratações seriam feitas para ex-trabalhadores Ford. E segundo, em que condições salariais e de relações de trabalho que isso daria. Essa parte nós acertamos. O restante depende das duas partes chegarem a um acordo.
Nesse mês acontece a campanha Novembro Azul, que levanta o debate sobre a saúde do homem, mas principalmente sobre o câncer de próstata. São mais de 68 mil casos diagnosticados no país, segundo o Ministério da Saúde. Essa é também a segunda maior causa de morte entre homens. Estudos, no entanto, têm colocado em xeque a eficácia da campanha e a quantidade de casos falsos positivos que podem afetar a saúde do homem. Confira na reportagem de José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato. Se tornaram comuns as cores para designar campanhas de prevenção de doenças durante o ano. Tem o Setembro Amarelo para a prevenção de suicídios, o Outubro Rosa sobre o câncer de mama e o Novembro Azul, que conscientiza homens sobre o câncer de próstata. Apesar da importância dessas campanhas, especialistas indicam que algumas têm servido para gerar sobrediagnósticos, ou seja, buscando doenças onde elas não existem. No bolo dos cânceres que um exame como o exame de próstata identifica, você tem cânceres que matariam a pessoa e cânceres que não matariam a pessoa, porque se desenvolveriam de forma muito lenta e dependendo da idade dela, ela viria a falecer por qualquer outro motivo e não por câncer. E o que a gente vê é que tem um grande número de falsos positivos nesse rastreamento do câncer de próstata, né? Então isso significa que para você tentar diminuir uma morte em cada 1000 ou menos do que isso, esses 1000 homens que fazem o exame vão correr o risco de, um pouco mais de 10% deles fazer uma biópsia, que pode dar febre, infecção, sangramento, é um exame muito incômodo, e descobrirem que não era câncer, né? A campanha Novembro Azul, por exemplo, foi idealizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Antônio Modesto lembra que há interesses dessas associações com um número cada vez maior de diagnósticos. Quando você consulta páginas de congressos de urologia, você vê que eles são financiados em grande parte pela indústria farmacêutica ou a indústria de insumos médicos, né? Então, é claro que é de interesse dela haver mais diagnósticos de câncer de próstata, porque mais diagnóstico, mais tratamento, mais material vendido, né? Por outro lado, é importante que homens se conscientizem cada vez mais sobre os tratamentos de saúde. Foi assim, por exemplo, que pacientes do Centro de Referência do Homem souberam do câncer de próstata. A cultura brasileira é muito pobre nisso, eles não procuram. Quando o cara vem para o profissional, ele já vem com a condição muito acentuada de um possível tumor. Eu sofri muito, foi mais por causa disso, que eu não gostava, aliás, eu não ia fazer, né? Eu fiquei muito tempo, quando eu fui procurar médico, o médico certo, o problema já estava na pior mesmo, estava bem mal mesmo. Uma das principais formas de descobrir a doença é se atentar aos sintomas, como fluxo urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar frequentemente à noite, sangue na urina ou sêmen e disfunção erétil. A atitude foi essencial para Gerson. Até os 50 anos, basicamente, 55, nunca tive nada. Fui sentir isso aí, estou com 70, vamos supor, de 8 anos para trás. E aí eu comecei a sentir, né, questão urinária à noite, coisa do tipo. E eu, então, imediatamente parti para a UBS para sentir isso, como funcionava e tal. No Rio de Janeiro, bancários realizaram uma paralisação parcial contra o contrato de trabalho verde e amarelo proposto pelo governo Bolsonaro. A reportagem é de Viviane Nascimento. As portas fechadas na manhã desta quinta-feira foram símbolo de resistência dos bancários à medida provisória 905 do governo federal, que institui o contrato verde-amarelo, ampliando a reforma trabalhista e atingindo diretamente a categoria bancária. Ela atinge a nossa jornada, né? Porque eles podem alterar a jornada do bancário, que hoje é de 6 horas para 8 horas. E quem é bancário, quem é de 8 horas, pode passar para 44 horas semanais, ou seja, aumenta ainda mais. Além da questão da jornada, institui o trabalho aos sábados como dia comum. Além disso, acaba com a nossa participação nos lucros e resultados, né? O que é um absurdo. Permite a negociação individual entre o patrão e o empregado, ou seja, nossa participação fruto do nosso acordo coletivo. Isso é uma categoria bancária. A Caixa foi o primeiro banco a informar aos funcionários a adesão imediata à MP 905, o que contraria até o concurso público prestado pela Força de Trabalho, que determina 30 horas semanais. Foi com total surpresa que nós recebemos a
notícia, através do canal interno da Caixa, de que a direção da empresa estava disposta a implementar de forma imediata as consequências da MP. E, portanto, nós ficamos indignados com isso, porque entendemos que essa medida fere frontalmente a legislação e a proteção do trabalho, inclusive afronta o próprio concurso público por qual o conjunto dos empregados trabalha hoje na Caixa. O Comando Nacional dos Bancários conseguiu suspender a aplicação da medida provisória até que seja concluída a negociação com a categoria. A paralisação parcial de hoje foi mais uma forma de pressionar os bancos. Foi apenas o primeiro passo. Nós acreditamos que vão precisar de mais passos, vão precisar de movimentação de rua, de trabalho, mas também de pressão na sociedade, pressão no parlamento, para derrotar essa tentativa de fragilizar as nossas condições de trabalho. Eles suspenderam a aplicação da MP. O que está descumprindo o que está em acordo, né? O que está na hora, específico no MP que não tem nada a ver com a categoria bancária, que foram colocados pelos banqueiros. Foram colocados. Então, eles não respeitaram o nosso acordo antes. Publicou o presidente Ivan as manifestantes. Em Cali, 14 ônibus e várias paradas de coletivos foram destruídos e o prefeito decretou toque de recolher. Daqui a pouco, Polícia do Rio investiga possível envolvimento de Carlos Bolsonaro no assassinato de Marielle Franco. A gente volta já. Olá, pessoal, uma excelente noite para vocês que nos acompanham através aí das redes sociais. Eu começo lendo o comentário do Gabriel Silva. A descoberta de quem mandou matar Marielle, a turbulência democrática. Francisco sabe os comentários, por isso continue. O jornalista Kennedy Alencar divulgou na rádio CBN que nos bastidores da investigação dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com a hipótese de envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro no caso. A reportagem é de Adriana Maria. Segundo informações do jornalista, Carlos Bolsonaro teria relação próxima com Rony Lessa, acusado de ter efetuado os disparos. Sim, existe essa linha de investigação que não antecipa a culpa. Nós não podemos ser irresponsáveis de colocar uma especulação e um pré-julgamento seja contrasturado, seja vai acima da lei. Qualquer pessoa pode e deve, grande ou pequena, que se investigue, cobrando. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defende a federalização do caso, mas a família de Marielle e o pessoal da Polícia Pública para a Polícia Federal, comandada pelo Sérgio Moro, ou para o Ministério Público Federal, comandado pelo Aras. A gente imagina dias com um tempo demais que fazemos sobre o Ministério Público, ela não tem nem de ninguém próximo a Marielle.
Mais uma dúvida surge no caso do assassinato da Marielle Franco e Anderson Gomes, que permanece há mais de 1 ano e meio sem solução. A questão agora é: por que, depois de ter citado Jair Bolsonaro em 2 depoimentos à Polícia Civil, o porteiro do condomínio onde ele tem casa, no Rio de Janeiro, voltou atrás no depoimento à Polícia Federal? A pergunta é do comentarista político João Caires. Por que o porteiro mudou o seu depoimento? Que tipo de pressão ele sofreu? A Polícia Federal também vem pressionando a Polícia Civil do Rio de Janeiro, querendo atropelar o processo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem capacidade e expertise para avaliar o caso. Não se precisa de um caso desse para a Polícia Federal avaliar. Qual o interesse do juiz Sérgio Moro de querer federalizar o caso? E aí tem outras questões que estão escondidas, né? A Polícia Federal, os promotores ainda não descobriram onde está Queiroz, porque querem intervir agora nessa investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Caso que já passa de 600 dias e não é resolvido. E aí a gente percebe várias manobras para, tipo assim, passar um pano, né? Tentar esconder, tentar afastar, né, o clã Bolsonaro dessa investigação. E o que de mais estranho aconteceu foi que o próprio Jair Bolsonaro disse que eles pegaram as gravações da secretária eletrônica da portaria e ficou por isso mesmo, obstrução de justiça. Se tem a polícia investigando, como é que alguém vai lá e pega provas dizendo que era para evitar adulteração? Outra questão que não está clara é que o jornalista Luiz Nassif disse que nesse condomínio não há interfone, que quando se faz a chamada, a ligação vai direto ou para o celular ou para o telefone fixo na casa, no condomínio. Sendo assim, justamente o Jair Bolsonaro poderia ter recebido uma ligação quando o porteiro interfonou para a casa 58. Se transmite automaticamente para um celular ou para um telefone fixo, Jair Bolsonaro poderia ter respondido sim. Isso não está claro, não foi investigado, e o jornalista Luiz Nassif afirma em uma de suas reportagens no seu canal GGN que é assim que funciona a portaria. Isso ainda não foi esclarecido, vamos esperar a Polícia do Rio de Janeiro. Mas cabe a pergunta: por que o porteiro mudou o depoimento? No Entrevistas de hoje, Juca Kfouri recebe a ativista Preta Ferreira. Um bate-papo sobre o sistema penitenciário, negritude, racismo e luta por igualdade e moradia. Não existe condições das pessoas viverem nos... Eu até exigências, né, nas ocupações para a gente fazer as melhorias da elétrica, né? E aí eu olhei aquelas instalações do presídio, eu questionei. Falei, se fosse na ocupação, eu estaria presa. Inclusive, eu estou presa por uma coisa que eu não tenho nada a ver, né? Então, se fosse na minha ocupação, ou as pessoas iam ter ordem de despejo, ou eu iria presa. Então, por favor, eu quero qualidade de vida. Vocês não me prenderam? Então, vamos colocar os direitos serem prevalecidos? Vamos colocar os direitos em prática? Não perca, o Entrevistas vai ao ar logo mais, às 10 da noite, aqui na TVT e nas redes sociais. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. O sol aparece pela manhã com aumento de nebulosidade ao longo da sexta-feira em São Paulo. Máxima de 28 graus e mínima de 19. Isolada. Umidade relativa do ar 30%. Violeta extremo. O mesmo ocorre em São Bernardo do Campo. Sol entre nuvens durante todo o dia. Chove em algumas áreas. Máxima de 28 e mínima de 19 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol. Previsão de pancadas de chuva que poderão ser fortes. Máxima de 27 graus e mínima de 19. Em Brasília, tempo nublado com chances pequenas de sol. Chove de forma isolada a qualquer hora do dia. Máxima de 27 e mínima de 18 graus. Um grupo de mais de 50 indígenas concedeu entrevista coletiva para denunciar as atrocidades cometidas contra eles na região de Tapajós, no Pará. A reportagem é de Camila Piacese. Uma delegação com 50 lideranças do povo indígena Munduruku, do Pará. A comunicação foi feita hoje durante coletiva de imprensa na Maloca, na Universidade de Brasília.
Todos se queixaram da construção das hidrelétricas. São 43, mas já fizeram 4, né? Colide, Sinop, São Manuel e Telespires. E as 3 no Rio Tapajós, eles estão tentando, mas a gente não vai deixar, porque a gente está lá e a gente vai lutar sim, porque não fizeram consulta, mas tudo o projeto que é dentro do território tem que haver consulta, se realmente existe povos indígenas. Não adianta fazer um projeto em cima das nossas cabeças, porque a gente vai brigar. Isso aqui é um povo só, do Tapajós todo está na luta, tanto movimentos sociais, tanto outros movimentos como Atingindo pelas Barragens, né? Atingindo pelas Mineração também está junto. E os parceiros do bem do nosso lado também. O rio não fica parado, o rio é longo, então cada barreira que é parado o rio afeta diretamente tanto o rio em cima, né? As aldeias em cima, tanto as aldeias embaixo. E o impacto é muito grande porque a população vê os peixes mortos. Mas a gente faz denúncia no IBAMA, faz denúncia no CNBio, faz denúncia na Polícia Federal, infelizmente não fazem nada. O garimpo ilegal, as doenças provocadas pelo mercúrio e o tráfico de armas e drogas também são problemas enfrentados no dia a dia dos indígenas. Deveria pensar e não mexer a área indígena, né? Porque isso aí, não sei se acabou lei. Eu acredito que ainda tem lei, né? Porque de primeira era proibido para garimpar por garimpeiro branco dentro da área indígena, né? Inclusive a doença que agora de primeira era malária, né? Mas agora não é malária, agora é mercúrio, né? Também denunciaram os acenos do governo Bolsonaro a garimpeiros a respeito da regularização da exploração mineral em terras indígenas. E muitos projetos dentro do nosso território, no meio do nosso rio. Então o impacto está sendo muito grande e está tendo muito ameaça, né? Falando das lideranças, discriminando as lideranças, discriminando as mulheres. Com aval de seus comandantes, policiais e soldados chilenos realizaram ataques generalizados contra pessoas que protestavam contra o governo de Sebastián Piñera com a intenção de puni-las e feri-las, afirmou a Anistia Internacional em um relatório publicado nesta quinta-feira. A Anistia disse ter confirmado 5 mortes pelas mãos das forças de segurança, além de indícios fortes de manifestantes atingidos com munição letal, abusados sexualmente, torturados, espancados e atropelados. Houve um padrão contínuo de abuso que insinua intenção, disse a entidade. Enquanto isso, no Brasil, 57 pessoas foram mortas a tiros em 16 chacinas diferentes com participação direta de policiais entre agosto e outubro deste ano. Foram 14 chacinas do tipo no Rio de Janeiro e outras 2 em São Paulo. Os dados são da Rede de Observatório da Segurança, que divulgou hoje o estudo Retratos da Violência. A conclusão é de que fatos ligados a policiais representam mais de 60% das ocorrências. Hoje, no lançamento do partido que está criando, Jair Bolsonaro defendeu a tortura e a execução. Afirmou que, abre aspas, ladrão de celular tem que ir para o pau, fecha aspas. Há uma semana, o ex-presidente Lula comentou que não aguentava mais um jovem ser morto porque roubou um celular. Depois do intervalo, lançado o livro sobre Lula e espiritualidade. Você vai ver já já.
Você sabia que o Brasil foi o último país no continente americano a abolir a escravidão? Pois é, no interior de Minas Gerais, o Museu do Escravo guarda histórias deste triste passado marcado pela discriminação, violência e sofrimento. A reportagem é da Rede Minas. Este é o único museu do país a abordar exclusivamente o cotidiano da escravidão. O casarão em estilo colonial foi construído para comemorar os 100 anos da abolição e reproduz os cômodos da Casa Grande e a senzala. O ponto forte mesmo na visita no museu é exatamente os objetos de castigo. Porque muitas das pessoas elas veem filme, veem novela, mas elas não sabem como que é. Só veem, mas né, não tem aquela presença, não vê o objeto de perto. Né? Então, sempre quando a gente começa o passeio, a gente sempre fala para a pessoa se colocar no lugar dos escravos. Do início da colonização até a segunda metade do século XIX, 5.800.000 negros chegaram ao Brasil, que recebeu cerca de 40% dos escravos enviados para o Novo Mundo. O índice de mortalidade no navio negreiro era absurdo. Estima-se que, em média, 15% de todos os africanos que embarcaram na África morreram na travessia do Oceano Atlântico. Embarcaram lá 12 milhões e meio, desembarcaram aqui 10 milhões e 700 mil. 1 milhão e 800 morreram na travessia do oceano. A história da escravidão é basicamente de dor e sofrimento. Nos jornais, a notícia e a publicação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Você vai ter uma história mais branca da Princesa Isabel, da Lei Áurea, que é o seguinte, é o Brasil no final do século XIX, o último país a acabar com a escravidão na América, submetido a uma pressão colossal internacional da Inglaterra abolicionista, que acusava o Brasil de manter uma barbárie, uma selvageria na forma da escravidão. A outra história, a do Zumbi dos Palmares, é uma imagem de confronto, de luta, de resistência, de sangue. É uma história mais negra. Essa aqui é uma das partes mais significativas do museu, que faz uma viagem no tempo e na história da imigração africana para o Brasil. A representação do Pelourinho nos faz refletir sobre os mais de 3 séculos da escravidão no país. Eu acho que até hoje não se libertou tudo, né? Tem muita disparidade, muita coisa para ser corrigida, né? O Brasil precisa ter um museu como este? Com certeza, para não se perder com o tempo, né? Da origem e o que as pessoas sofriam, né? Eu diria que a escravidão, ela não é apenas um assunto de museu, de livro de história, né? Ela está presente na nossa realidade. O Brasil abandonou seus escravos e descendentes à própria sorte e o resultado aparece hoje nas estatísticas que mostram um abismo de oportunidades entre a população branca, descendente de europeus, e a população descendente de africanos. O Supremo Tribunal Federal analisa amanhã recurso da ex-presidenta Dilma Rousseff para que volte a ser examinado o processo que a derrubou da presidência da República. Defendida no caso pelo ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, Dilma move um processo desde setembro de 2016 no STF pela anulação do impeachment. São 2 os pedidos da ex-presidenta no momento, que a decisão individual proferida em dezembro de 2018 pelo ministro Alexandre de Moraes, rejeitando a nulidade da deposição, seja revista pelo colegiado do STF e que a análise seja feita em sessão presencial. O objetivo da ex-presidenta Dilma Rousseff é o reconhecimento de que o processo foi fraudulento. O cerimonial de posse de Alberto Fernandes como presidente da Argentina no próximo dia 10 convidou oficialmente o ex-presidente Lula e o recentemente deposto presidente da Bolívia, Evo Morales. Ficaram de fora da lista de convidados Jair Bolsonaro e a autoproclamada presidenta da Bolívia, Jeanine Áñez. Vai ser realizado amanhã de manhã, no Rio de Janeiro, o velório do cineasta Fábio Barreto, que morreu ontem após 10 dias em coma, hospitalizado depois de um acidente automobilístico. À tarde, o corpo será cremado. Fábio era de uma família cinematográfica, filho dos produtores Lucy e Luiz Carlos e irmão do diretor Bruno Barreto.
Fábio dirigiu 15 filmes, dos quais o de maior sucesso foi O Quatrilho, que chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O último filme de Fábio Barreto foi Lula, o Filho do Brasil, que narra trechos da vida do ex-presidente. Em mensagem de solidariedade à família, Lula destacou que Fábio Barreto contou histórias do nosso Brasil e ajudou estrangeiros e nós mesmos a sabermos mais sobre o nosso país. Só uma correção, o cineasta estava há 10 anos em coma e não há 10 dias, como eu mencionei há pouco. E o teólogo Leonardo Boff, a monja Cohen, a Yalorixá Adriana de Nanhan e o rabino Jaime Fuchs Bar são alguns dos 24 autores do livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância, organizado por Mauro Lopes e que acaba de ser lançado. O livro surgiu a partir de uma correspondência do autor com Lula. Numa das cartas, Lula apresentou o tripé de sua espiritualidade que dá título ao livro, Oração, Meditação e Militância. Este livro, A Espiritualidade de Lula, Oração, Meditação e Militância, foi construído a partir da nossa troca de correspondências sobre espiritualidade. Não só sobre espiritualidade, já aviso, vai ter outro livro sobre a história das lutas do povo brasileiro, que tem sido uma parte relevante da nossa relação, uma relação para mim misteriosa e pela qual sou muito grato. Então, de uma troca de correspondências sobre a transparência da espiritualidade de Lula que aconteceu no período da cadeia. Essa espiritualidade veio à tona e ela aparece como um convite de uma nova relação da esquerda com o povo brasileiro. A espiritualidade de Lula, oração, meditação e militância, esses 3 pontos que são o tripé que o presidente nos propõe, estão explicados no livro. Toda vez que eu ficava pensando que ia ter um desespero de você, eu lembrava de que mesmo dando preso, eu vivia melhor do que 70% do povo brasileiro. Eu comia, almoçava, jantava, eu mesmo fazia meu café, tomava café de boa qualidade. Café da aviação que não tem mais por aqui, eu estava para o Caetano. Eu fazia meu café, todo mundo gostava do meu café. O Grijalden, além de tomar café, ele ia lá com o digamos, e comia minhas bolachas. Então, o meu alívio era isso, eu estou melhor do que o povo. O povo está fudido, esse governo está acabando com o povo. Eu durmo numa cama apertada, mas é melhor do que o povo está dormindo. Eu como uma marmitinha de isopor, mas era melhor do que o povo estava comendo. E isso me alimentava. Me alimentava e eu acho que eu saí um homem melhor. Melhor do que eu entrei. E além do que, minha, um cara apaixonado. O Rio de Janeiro sediou o Fala Comunidade, que contou com participantes do Brasil inteiro. O evento debateu, entre outros temas, a importância de atuar na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A reportagem é de Adriana Maria. Local de encontro, oficinas, troca de saberes. Pausa para falar de prevenção sobre ISTs, HIV e AIDS. O seminário ele tem a intenção de unir pessoas, lideranças comunitárias, mobilizadores, pessoas que moram em favelas, periferias, quilombos, para que elas tragam as experiências em relação à prevenção do HIV e AIDS, da tuberculose, da promoção da saúde, todos os trabalhos que são desenvolvidos nesses territórios. Territórios como os indígenas, onde a saúde enfrenta problemas. Complica muito se você não tem um acolhimento da própria equipe que trabalha conosco. Então, esse acolhimento não existe na área indígena. Trabalho de prevenção que começa a apresentar resultados. Diminuiu a quantidade, de IST/AIDS, diminuiu a quantidade de pessoas com infecções como sífilis, gonorreia, diminuiu a propagação de doença sexualmente transmissível, diminuiu o número de filhos também nascidos por acidente, Para Suzane Souza, a falha no atendimento passa pelo racismo institucional. Nós falamos em acesso, e aí quando nós falamos em acesso nós falamos em preconceito, racismo e discriminação. E aí, digamos assim, vou numa unidade de saúde, eu e uma amiga branca. Chegamos lá, existe toda a questão do racismo institucional, Então, quem vai ser atendida primeiro?
muitas vezes é uma mulher branca, né? E em outros momentos também a negra ela já é olhada de uma forma diferente. O olhar, né, do profissional já é diferente por todo o estereótipo e por todo o preconceito que já carrega, né, devido ao processo de escravização do Brasil e também pela cor da pele que determina. Os desafios nas comunidades são muitos, como falar de prevenção nas igrejas. O HIV, ele só cura você tomando a medicação. Você não pode deixar de tomar a medicação porque você começou a frequentar uma igreja, é membro de uma igreja. Para isso é que existem os médicos. Deus usa os médicos para passar o medicamento. Senão não precisava ter médico no mundo. Nos 2 dias de evento, debate também sobre inclusão. Stephanie Dias tem paralisia cerebral e fala da importância do debate sobre prevenção e sexualidade. O desafio mesmo é as pessoas ter certeza e aceitar que as pessoas com deficiência têm a sua sexualidade ativa e que ela precisa também ter a prevenção. É grave o estado de saúde do apresentador Gugu Liberato após sofrer um acidente em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Gugu estava colocando enfeites de Natal no telhado da residência quando caiu de uma altura de 4 metros e bateu com a cabeça na quina de um móvel. Gugu Liberato tem 60 anos e apresenta um reality show na TV Record. Hoje, 21 de novembro de 2019, você acompanhou aqui no seu jornal. Denúncias de violência contra a pessoa idosa cresce quase 30% em relação ao ano passado. Aqui em Brasília, 50 representantes da liderança indígena Munduruku se reúnem para denunciar ações do governo Bolsonaro que vem prejudicando o dia a dia deles. Bancários fazem paralisação parcial para protestar contra a retirada de direitos da categoria. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, voltei aqui para encerrar então a participação de vocês na noite desta quinta-feira e vou de comentário da Isabel Cristina, que escreveu: mais respeito aos povos originários. Bom, agradeço a todos pela participação, pelos comentários e amanhã, sexta-feira, tem mais seu jornal pontualmente às 7 da noite. Beijo grande para todo mundo, até amanhã.